Bem, bom dia. Vamos iniciar agora a aula de Direito Eleitoral. E nós temos, assim, como lei principal, a Lei 9.504 de 97. Essa Lei 9.504, vocês precisam estar com ela atualizada, né? Porque essa lei é 80% da prova. A questão de eleitoral que cair, as duas questões no provão, vão ser tiradas dessa lei, entendeu? Da Lei 9.504. Basicamente, a questão vai estar ali. Tem uma outra lei que, se a questão não estiver ali, vai estar nessa outra lei, que é a Lei Complementar 64 de 90. Então, nós temos duas leis importantes, a Lei 9.504 de 97, que é a Lei das Eleições, e a Lei Complementar 64 de 90, que é a Lei das Inelegibilidades. Muito bem, essa Lei 9.504, eu não sei se vocês estão com ela aí, mas eu trouxe ela aqui atualizada para que a gente possa falar alguns aspectos importantes dessa lei, né? A primeira questão dessa lei é o artigo 105. O artigo 105 da Lei 9.504, ele diz o seguinte: até o dia 5 de março do ano da eleição, que é esse ano de 2016, o Tribunal Superior Eleitoral, atendendo ao caráter regulamentar e sem restringir direitos ou estabelecer sanções distintas das previstas nesta lei, poderá expedir todas as instruções necessárias para sua fiel execução, ouvidos previamente em audiência pública os delegados ou representantes dos partidos políticos. Em 2018, se nós tivermos eleição novamente, que a regra é sempre essa, se não houver uma alteração da legislação, né, da Constituição, em 2018, nos anos pares, nós temos eleição. Então, em 2018, serão confeccionadas outras resoluções, outros regulamentos. Essas resoluções são resoluções temporárias. Muito bem. O que acontece em relação a isso? Onde estão essas resoluções? Aqui, ó. Essa apostila toda que eu imprimi é como se eu dissesse assim, isso aqui só vale para esse ano. Em 2018, você pega isso, usa de rascunho, né, para preservar o meio ambiente, não jogar no lixo, e vai imprimir tudo de novo. Então, no Brasil, nós temos essa característica, no nosso país, de expedir essas instruções temporárias. E, geralmente, na prova, nos concursos públicos que caem em direito eleitoral, as questões são tiradas daqui. Então, quando eu disse para que vocês imprimam ou tenham a Lei 9.504 atualizada e a Lei 64 de 90, não é o suficiente. O certo mesmo é você fazer o que eu fiz aqui. Hoje, quando você chegar em casa, você vai imprimir isso tudo na sua impressora. Por quê? Qual é a dica do concurso? Já vou dar. Mas se você tiver esse material aqui, você vai ter mais chance de acertar a questão. Se você não tiver, infelizmente, não garanto. Porque esse material aqui, você mesmo vai imprimir como? Vai entrar no site do TSE, certo? E lá tem eleições 2016, tem um lá em cima. Aí vem assim, normas e regulamentos. Aí você clica ali e vai imprimir as resoluções que eu vou falar. Tá? Então, eu vou falar dessas resoluções que seriam necessárias para você imprimir.
A primeira delas é a Resolução 23.450. Ela trata do calendário eleitoral. 23.450. Isso aqui que eu estou falando é assustador. Quem estuda já direito eleitoral já sabe do que eu estou falando. Quem está vendo pela primeira vez se assusta. Mas eu quero dizer o seguinte, muitos artigos que estão aqui nada mais são do que cópias da lei. É porque é o seguinte, eu já vou explicar. Por exemplo, aqui, essa resolução 23.450, ela trata do calendário eleitoral. O que é isso, calendário eleitoral? Por exemplo, que dia é hoje? 25 de fevereiro. Bem, eu vou olhar aqui se tem alguma coisa. Olha, no dia 1º de janeiro desse ano tinha algumas regras importantes, mas agora, hoje, não tem nada importante, assim, relevante. Aí, a primeira data relevante depois de hoje é o dia 5 de março, que é um sábado, porque ela organiza assim, ó, março, 2016, 5 de março, sábado, último dia para o TSE publicar as instruções para a eleição. 31 de março, quinta-feira, último dia para o TSE realizar o teste público de segurança do sistema eletrônico de votação, apuração, transmissão, recebimento de arquivos, etc. Então, vai tendo vários itens. Aí, por exemplo, quando é que vai ser a eleição esse ano? Está aqui. 2 de outubro. Aí eu até marquei com a caneta. 2 de outubro. Cai num domingo. Dia da eleição. Lei 9.504, artigo 1º. Data em que se realizará a votação do primeiro turno das eleições. Às 7 horas, instalação da sessão. 8 horas, constatado o não comparecimento do presidente da mesa. E logo assim, por exemplo, às 7 horas, instalação da sessão. Entre parênteses, Código Eleitoral, artigo 142. Entre parênteses, Código Eleitoral, artigo 142. Então, o que a resolução faz? Copia artigos, essa resolução específica, copia artigos do Código e coloca em ordem cronológica. Então, ela é importante? É importante ter essa resolução. Mas a questão da prova não vai estar nessa resolução. Ela é importante para você interpretar as outras. Quais são agora as importantes mesmo? Essa aqui eu imprimiria, que eu estou dando orientação. A importante, vamos lá. Tem uma aqui que é a resolução 23.453. Repetindo, você vai entrar no site do TSE, eleições, documentação, certo? Resolução 23.453, de 2015. Dispõe sobre pesquisas eleitorais. Ora, você não sabe nada sobre pesquisa, como é que é feito isso, não entende nada, sabe? Já ouviu falar, quando você liga a televisão, vê lá o Jornal Nacional, o candidato está na pesquisa assim e tal. Mas se cair uma pergunta na prova sobre pesquisa, por exemplo, nós temos um crime eleitoral nas pesquisas, que é divulgar pesquisa fraudulenta. Se esse crime cair na prova, você estando com essa resolução, você responde melhor a questão. É a 23.453. Então, é sobre um tema específico, pesquisas. Certo? Ela tem 24 artigos. Outra coisa, essas resoluções entram em vigor na data de sua publicação, está escrito aqui. E a publicação foi Brasília, 15 de dezembro de 2015. Quem é que assina a resolução? Ministro Dias Toffoli, presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, relator, ministro Luiz Fux, ministra Maria Tereza de Assis Moura,
ministro Herman Benjamin, ministro Henrique Neves da Silva e ministra Luciana Lócio. Essa resolução foi publicada no Diário de Justiça nessa data. Bem, os ministros do TSE é que expedem essas resoluções. Ou seja, essas resoluções, elas são como se fosse um regulamento, um regimento interno do tribunal, vamos colocar assim, fazendo uma analogia, e que preenchem a legislação. Mas elas não passam pelo processo legislativo, não vão para o Congresso Nacional. Não é uma lei no sentido estrito da lei. Mas, atenção, a resolução tem força de lei. Ela é obrigatória no Brasil inteiro. Todos os juízes, promotores eleitorais, juízes eleitorais, ministros, desembargadores do TRE, juízes do TRE, advogados eleitorais seguem as resoluções. As resoluções podem ser questionadas no controle da legalidade, porque a resolução não pode ser contra a lei, certo, gente? A lei é mais do que uma resolução. No entanto, também a jurisprudência do TSE e do STF aceita a ação direta de inconstitucionalidade contra texto de resolução. Então, cabe a ADI, né, ação direta de inconstitucionalidade, contra um texto da resolução, porque como essa resolução ela tem um caráter erga omnes, obrigatório, né, e acaba tendo força, de uma certa forma, vinculante essas resoluções para os juízes, se uma regra estiver em desacordo com a Constituição Federal, cabe a ação direta de inconstitucionalidade. Nós já tivemos alguns exemplos assim. Por exemplo, nós tivemos uma resolução na eleição passada, que foi a eleição de 2014, não é isso? 2014. E nessa resolução dizia que o MP não podia investigar nem a Polícia Federal. A Polícia Federal e o Ministério Público não podem investigar, só se o juiz autorizar. Tinha um artigo numa resolução dizendo isso, que foi aprovado pelos ministros do TSE. Aí o que aconteceu? O Procurador-Geral da República, doutor Rodrigo Janot, Sua Excelência, entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade e dizendo que realmente esse artigo 8º daquela resolução estava em desacordo com o Código de Processo Penal, desacordo com a Constituição, entendeu? E aí o Supremo Tribunal, puxa vida, realmente vamos rever isso aqui, e foi revisto o tema. Foi declarado inconstitucional, entendeu? Agora, você tem 3 ministros do Supremo no TSE, e aqueles 3 ministros aprovaram a resolução, mas de repente não viram, assim, vamos dizer, o pequeno detalhe, né? Que não era nem pequeno, era um detalhe importante, né? Que tirava as atribuições constitucionais do Ministério Público. E aí isso foi declarado inconstitucional. Então a pergunta e a resposta seria essa: cabe a DIN, né, contra texto de resolução? Cabe. Tá? Bem, nós temos a resolução 23455, de 15 de dezembro de 2015. Essa resolução 23455 trata sobre registro de candidatos. Registro de candidatos. Então, é um tema muito importante, registro de candidatos. Nós vamos falar na aula de hoje sobre esse assunto. Bem, essa resolução sobre registro é uma que vocês têm que imprimir, certo? Que é importante. Tem uma resolução número 23461, também de 2015. 23461, que fala sobre sessões eleitorais em estabelecimentos de prisão, prisionais, e em unidades de internação de adolescentes. Então, também é uma resolução importante.
Tem a resolução 23459 de 2015, 23459, que fala sobre os limites de gastos que os prefeitos vão poder fazer e os vereadores. Ela tem uma tabela muito grande, mas você não precisa imprimir a tabela. Eu nem imprimi a tabela toda para mim, mas alguns. Muito bem. Tem uma que é a 23456 de 2015, que fala sobre atos preparatórios. 23456. E só um minutinho. Essa aqui é muito importante, 23457, que fala sobre propaganda eleitoral e condutas ilícitas em campanha eleitoral. Repetindo, 23457, propaganda e condutas ilícitas. Então, essa é aquela história. Caiu na prova um tema sobre propaganda, você não fica perdido procurando no Código Eleitoral nem na Lei 9.504. Se você tiver com esse material, você vai direto na resolução sobre propaganda e procura aqui com calma ver se acha a resposta. Certo? Nós temos uma resolução 23463 sobre 23463 sobre arrecadação e gastos de recursos pelos partidos e candidatos. Pronto, é isso. Tá? Basicamente é isso. Muito bem. Nada é muito fácil, né, gente? Sempre tem muita coisa para ver, né? E é o que eu digo, direito eleitoral a gente não estudou na faculdade. Então, matéria é uma disciplina eletiva, né? Faz quem quer. Bem, primeiramente, nós temos um tema que é registro de candidatos. Então, um assunto que é importante é o seguinte. Todo candidato, por exemplo, esse ano nós vamos ter candidatos a vereadores, a prefeitos. Esses candidatos, primeiramente, eles são escolhidos pelos partidos políticos. Então, o partido político realiza o que se chama de uma convenção partidária. Essa convenção partidária tem um momento para acontecer pelo calendário eleitoral. O artigo 8º da Lei 9.504 de 97 diz que essas convenções vão se realizar num determinado prazo. Certo? Se você estiver aí com o artigo 8º, dê uma olhada, diz assim: a escolha dos candidatos pelos partidos
e a deliberação sobre coligações deverão ser feitas no período de 20 de julho a 5 de agosto. Então, 20 de julho até 5 de agosto. Nesse período, são celebradas convenções partidárias, são assembleias. Então, o PT faz a dele, o PMDB a dele, o PSDB a dele. Nós temos no Brasil 35 partidos políticos. É muito partido, né? É muito partido. 35 partidos políticos. Se aqui no Rio os 35 fizerem uma convenção separada, nós vamos ter 35 candidatos a prefeito. Só que não é isso que acaba acontecendo, certo? Mas nessa convenção se escolhe não o candidato, o nome jurídico no direito eleitoral é pré-candidato. Ou candidato a candidato. Ou seja, quem é escolhido na convenção não é chamado de candidato, é pré-candidato, tá? No direito eleitoral você tem que saber a diferença disso. O que é um pré-candidato e um candidato. Muito bem. O Ministério Público, os promotores eleitorais, os juízes eleitorais não atuam nas convenções. Nós, do MP, não estamos ali, naquele momento, participando, porque esses atos que escolhem esses pré-candidatos são atos de autonomia partidária. Se vai escolher o Aécio ao invés do José Serra, a Dilma ao invés do Lula, isso não interessa à Justiça. Isso é um ato de soberania, de autonomia dos partidos. Mas, nessas assembleias, deve ser respeitado o estatuto do partido político. Todo partido político tem um estatuto. Então, se, porventura, alguém for preterido de votar contra a lei estatutária, essa pessoa pode procurar a justiça. Às vezes, tem lá na comarca de Mangaratiba, no interior, uma convenção municipal para escolher o pré-candidato a prefeito do partido tal, e só um grupo lá de pessoas faz uma coisa errada e viola o estatuto. Aí vai aquela questão vai para a justiça. Entendeu? Vai para a justiça eleitoral em época de eleição. Agora, quando essas violações aos partidos, aos estatutos, ocorrem fora do período eleitoral, aí a questão é decidida por mandado de segurança ou por uma ação na justiça civil, na justiça comum. Então, nem sempre, por questões partidárias, é a justiça eleitoral que atua. A justiça eleitoral vai atuar por questões partidárias quando for esse ano, que é uma questão de escolher prefeito nessas convenções. Mas fora desse ano, dessas disputas desse ano eleitorais, por exemplo, ano passado, vamos imaginar que o partido tivesse uma reunião e não tivesse cumprido um requisito do estatuto para convocar essa reunião. Por exemplo, vocês devem morar em condomínio, né? Eu moro em condomínio de apartamentos. Então a gente recebe a carta lá para eleger o síndico, né? Eleger o conselho, a prestação de contas, aquilo tudo, né? Então, por exemplo, se um condômino não estiver com um condomínio em dia, ele não pode participar com direito a voto, certo? Então, no estatuto do partido, se a pessoa não estiver com a contribuição em dia ou corretamente, ela também não pode votar. Vamos imaginar que eu esteja com a minha contribuição partidária em dia, esteja tudo certo, e sou preterido no direito de votar. Aí eu posso questionar aquela assembleia, entendeu? Levar aquele caso à justiça. Eu estou fazendo uma analogia assim para você entender que nem sempre tudo que é partidário é julgado pela justiça eleitoral. Nesse caso,
se for fora do período eleitoral, nesse exemplo, que o camarada foi preterido, esse filiado foi preterido, ele vai procurar justiça civil, justiça comum. Tá? Mas, reparem, pré-candidato ou candidato a candidato é aquele que é escolhido na convenção. Vocês viram que aqui ninguém atua da justiça. Mas se, por exemplo, escolher uma pessoa de forma errada, não era aquele, não era politicamente a pessoa correta, isso não vai ter questionamento jurídico nenhum, exceto se violarem a lei ou o estatuto. Aí isso vai ser levado à justiça para decidir. Muito bem. Então, o que acontece? Qual é a data que eu botei aqui? 20 de julho a 5 de agosto. Eu quero chamar a atenção para vocês que essa lei 9.504 de 97, ela foi alterada, tá, recentemente pela Lei 13.165, de 29/9/2015. Então, quando você for comprar uma lei eleitoral, ou o mais correto seria também fazer como eu fiz. Eu imprimi a Lei 9.504 do site do Planalto. Então, eu já estou com ela aqui atualizada. Ela tem 106 artigos, 107 artigos. Também fiz isso, por isso que eu estou com essas duas apostilas andando, porque uma são das resoluções e outra das leis atualizadas. Tá? Não deu tempo, às vezes, da editora fazer uma atualização sobre isso, né? Então, a Lei 13.165, tá? É uma lei importantíssima que fez algumas alterações. Uma das alterações feitas foi exatamente essa data que foi modificada. 20 de julho a 5 de agosto, não é isso? A 5 de agosto. É a data das convenções. Bem, o que acontece? Vamos imaginar o seguinte, o partido X escolheu um pré-candidato a prefeito no dia 20 de julho. Esse partido, agora, ele vai na Justiça Eleitoral. Agora ele vai procurar a Justiça Eleitoral para registrar esse pré-candidato. Os pré-candidatos que são escolhidos nas convenções são levados a registro na Justiça Eleitoral, certo? E aí funciona da seguinte forma. O TSE vai registrar candidatos a presidente e vice. O TRE, candidatos a governador, vice, senador, deputado federal, deputado distrital e deputado estadual. E o juiz eleitoral vai registrar candidatos a prefeito, vice e vereador. Então, nessas eleições municipais, quem faz o registro dos candidatos é o juiz eleitoral. O juiz eleitoral, gente, é um juiz de direito. É um juiz
de direito estadual. Pode ser um juiz da vara criminal, vara de família, vara civil, tribunal do júri, vara da infância. É um juiz. Só que ele é juiz de uma zona eleitoral. Tá? Se eu não me engano, para as eleições desse ano, quem vai cuidar do registro de candidatos aqui no Rio vai ser o juiz da 176 zona eleitoral, 176, Parada de Lucas. Se eu não me engano. Mas, como é feito isso? O TRE do Rio de Janeiro, Tribunal Regional Eleitoral, que fica aqui em frente ao curso que nós estamos, né, do outro lado da rua, o TRE expede uma resolução dizendo assim: no Rio de Janeiro será o juiz da 10ª zona, um exemplo. Em Niterói será o juiz da 5ª zona. Em Nova Iguaçu vai ser o juiz da 82. Em São João de Meriti vai ser o juiz. Então, em cada município, é isso que eu quero dizer para vocês, ocorrerá uma designação específica para um juiz eleitoral de uma zona eleitoral. É designada aquela zona com aquele juiz, especificamente. Esse juiz que é designado, trabalha com ele, naquela zona eleitoral, um promotor eleitoral. Zona eleitoral, gente, é cartório eleitoral, tá? Junto trabalha um promotor eleitoral, junto com aquele juiz. Então, quem terá a atribuição para tratar do registro de candidatos e impugnar o registro será esse promotor. Esse promotor terá uma atribuição diferente dos demais. Porque, só para vocês terem uma ideia, no estado do Rio de Janeiro, estado todo, município de Rio das Ostras, Búzios, Cabo Frio, Itaipava, Petrópolis, estado todo, nós temos aproximadamente 257 zonas eleitorais. Pode ter mais, menos, mas está mais ou menos nessa quantidade, certo? Então, nós temos 257 promotores eleitorais, 257 juízes eleitorais. Na capital do Rio, nós temos 98 zonas. E apenas uma zona é designada para essa matéria que nós estamos falando, registro de candidatos. Um juiz terá a responsabilidade de examinar a candidatura de todos os prefeitos, de todos os vereadores. Certo? E esse juiz, no seu trabalho, e esse promotor vão aplicar essa resolução sobre registro, certo? Que é a resolução 23455. Resolução TSE, que é uma resolução temporária, né? Então, eles vão aplicar as regras que estão ali nessa resolução. Então, vamos falar um pouco sobre essa resolução, sobre esse tema registro, porque é um tema que com certeza vai ser bem explorado agora no concurso, que é um tema assim que o promotor atua muito. Então, eu acredito que a pergunta da prova pode estar vinculada a esse tema, certo? Muito bem. O que vai acontecer? Foi escolhido o pré-candidato. Aí o pré-candidato, na eleição municipal, quem vai examinar a questão é um juiz eleitoral, de uma zona eleitoral. Muito bem. Esse pré-candidato que foi escolhido, você vai ter um pré-candidato a prefeito
e vice. E você vai ter pré-candidatos a vereadores. Certo? Foi feita uma convenção do partido, que é uma assembleia, que escolheu prefeito do nosso partido para esse ano, fulano, Zezinho, vice-prefeita, Mariazinha, vereadores, fulano, 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 certo? Muito bem. Isso aqui foi, como vocês já viram, decidido entre o dia 20 de julho até 5 de agosto. Bem, então, se uma convenção foi no dia 20, no dia seguinte ou 2 dias depois, aquele partido político, o partido político, vou botar PP, encaminha o nome desses candidatos para registro, para que a justiça examine se aquela pessoa é ficha suja ou ficha limpa, vamos colocar assim. Certo? Faça uma triagem, uma verificação. Então, esses nomes são encaminhados dessas pessoas. Certo? Só que, por exemplo, não é a presidente Dilma, que vai encaminhar o nome dela. Quem encaminha o nome dela é o PT. Deu para entender? Não é o próprio candidato. Então, vamos lá. Nesse encaminhamento, isso tudo está aqui na resolução. O que ocorre? Existem 3 formulários. 3 formulários que a gente chama. Formulário. Um é o DRAP. O outro é o RRC. E o outro é o Requerimento de Registro de Candidatura Individual, RRCI. Vamos lá. DRAP, isso está nessa resolução, é a sigla aqui, DRAP, é demonstrativo de regularidade de atos partidários. São documentos do partido. É a ata da convenção, certo? Aqui na lei fala quais são os documentos do DRAP. Artigo 24 da resolução. O formulário do DRAP é preenchido com as seguintes informações. O formulário. Nome e sigla do partido. Na hipótese de coligação, o nome desta e as siglas dos partidos coligados. Data da convenção. Cargos pleiteados. Endereço completo. Lista dos nomes. Isso é feito de forma informatizada pelo sistema chamado Candex. É um sistema informatizado do TSE, que é com pendrive que a pessoa leva lá e tal, faz esse registro, certo? Nesse formulário. Esse formulário, DRAP, portanto, só para você ter ouvido falar disso, está aqui na resolução, ele vai tanto por via informatizada quanto pela via impressa. Quem tiver curiosidade, é só entrar aí, sistema Candex do TSE e ver como é um DRAP. Mas não é o caso aqui de vocês. Mas eu estou falando disso porque está na lei, né? Para você ter uma ideia. Esse formulário é um dos formulários. Aí tem um que é o RRC. RRC é Requerimento de Registro de Candidatura. Esse é um formulário do candidato, que tem dados do candidato. E o RRCI, que é o Requerimento de Registro de Candidatura Individual. Muito bem. O artigo 26 dessa resolução diz que o formulário RRC conterá as seguintes informações. Número 1, autorização do candidato. Esse formulário é um formulário que tem
uma assinatura do candidato autorizando o partido requerer o registro para ele. Por quê? Não é o candidato que vai requerer o registro. Por exemplo, você vai fazer concurso público, é você que tem que cuidar da sua inscrição, não é isso? Paga lá a taxa, né, do concurso, preenche o formulário, manda os documentos, né, se inscreve no concurso. Quando você é candidato, pré-candidato, não é você que cuida da sua candidatura. Quem cuida da sua candidatura é um representante do partido, ou você pode, inclusive, dar uma procuração para que alguém cuide. Um advogado, por exemplo, cuide disso. Que entenda desse assunto. Certo? Então, essa pessoa vai lá na Justiça Eleitoral e vai levar os documentos para você. Entendeu? Então, o candidato, ele entrega os documentos a um representante do partido que faz isso para ele. Por isso que tem que ter essa autorização. Tem que ter o endereço completo, endereço eletrônico, telefone, fax do candidato, onde ele vai receber intimações. Dados pessoais, título eleitoral, nome completo, data de nascimento, nacionalidade, sexo, raça, carteira civil, CPF, endereço, telefone. Quer dizer, o candidato preenche um formulário de tudo isso, certo? De forma informatizada, e isso é impresso também. É o RRC. Dados do candidato, do partido. Aí diz a lei, o RRC ou RRCI, assim como a declaração de bens, pode ser subscrito por um procurador constituído por instrumento particular, com poder específico. O RRC, diz a lei, vai ter a declaração atual de bens, preenchida pelo sistema Candex e assinada pelo candidato. Ou seja, o que acontece? O candidato, se ele declara imposto de renda, ele vai juntar a cópia da última declaração que ele encaminhou à Receita, certo? Mas tem candidatos que não têm dinheiro, não têm renda. Às vezes a pessoa até tem uma renda, mas não declara. Por exemplo, um pipoqueiro, uma pessoa assim, um camelô, entendeu? Uma pessoa, um vendedor de sorvete na rua que é candidato, um açougueiro, um mecânico, uma pessoa comum do povo, certo? E essa pessoa, às vezes, é até isento do imposto de renda. Mas esse documento tem que constar no RRC, a declaração de bens. Então, eu já trabalhei com isso, e muitos candidatos escreviam assim, declaro que não tenho bem. Né? Aí, depois de alguns anos na vida pública, o cara tem sítio, fazenda, lancha, avião, mas quando ele entrou, declaro que não tenho bem. Né? Acontece isso às vezes, infelizmente, no nosso país. Né? Mas, se você for ver a declaração de bens do candidato e fazer uma comparação depois que ele sai, às vezes, da vida pública, é um horror. Né? Mas é obrigado ele a preencher esse documento, certo? Tem um que botou uma vez assim, declaro que tem uma bicicleta Monarch, anos 70, não sei o quê, sabe? Um violão Giannini, está faltando a corda Ré, entendeu? Então, é tipo assim. Né? Mas é importante ter uma declaração. Sem essa declaração, a candidatura dele é indeferida, porque é um documento formal que deve constar, entendeu? Outro documento que diz aqui são as certidões criminais. Certidões essas fornecidas pelo primeiro e segundo grau da circunscrição na qual o candidato tenha domicílio, primeiro e segundo grau onde ele tem domicílio, e tribunais competentes se ele goza de foro por foro especial. Essas certidões criminais são para verificar se o candidato está com os direitos políticos suspensos, ou se ele está inelegível. Por quê? Eu não sei se vocês trouxeram para a aula a Constituição Federal, mas no artigo 15, inciso 3º da Constituição, diz lá que quem estiver condenado por sentença penal transitada em julgado estará com os direitos políticos suspensos. A Constituição não fala isso exatamente no inciso 3º, mas o inciso 3º é um caso de suspensão dos direitos políticos. Por exemplo, o Fernandinho Beiramar
está cumprindo pena lá no presídio Bangu, não sei das quantas. Enquanto ele estiver cumprindo pena, ele está com os direitos políticos o quê? Suspensos. O que significa isso? Ele não vota, não é eleitor, nem é votado. Certo? Suspensão dos direitos políticos. Então, essa certidão criminal vai verificar exatamente isso, né? Ora, se a pessoa estiver com os direitos políticos suspensos, mesmo que ele tenha sido escolhido na convenção do partido, ele não poderá ser candidato, porque às vezes o partido político escolhe aquela pessoa, mas não faz essa triagem, essa verificação. Escolhe aquela pessoa porque ela é boa de voto. O Fernandinho Beiramar vai trazer muito voto aí dos bandidos, das facções criminosas, vamos escolher ele. Ele é um líder do Comando Vermelho, poxa, ele vai ter vários eleitores que vão votar. Mas escolheram uma pessoa que está com os seus direitos políticos o quê? Suspensos. E aí cabe à Justiça Eleitoral e ao promotor eleitoral, ao Ministério Público, não permitir esse tipo de candidatura. E você vai fazer esse exame exatamente em que momento? No momento do RRC, que é quando você vai ter contato com o candidato. Não é contato, olhar para ele, não. Ver se a documentação dele passa ou não passa. É naquele momento que você, como promotora, vai olhar, poxa, esse aqui pode, esse não pode, certo? Esse dá, esse não dá, entendeu? Dentro da lei aqui, é deferido ou indeferido. E essas certidões, a lei diz que elas têm que vir, inclusive, aqui no parágrafo 7º, diz assim, quando as certidões forem positivas, o RRC também deverá ser instruído com as certidões objeto e pé, de objeto e pé, atualizadas de cada um dos processos. O que é essa certidão de objeto e pé? Objeto e pé, tem esse nome, objeto e pé. Por exemplo, tem muitos nomes, gente, que são comuns. José Antônio, João Batista, né? Maria das Dores, né? Nomes assim muito comuns. Várias pessoas têm o mesmo nome. E às vezes tem lá um João Batista que está realmente cheio de processo, mas não é o João Batista condenado, entendeu? Então, nesse caso, cabe a esse candidato, isso é uma diligência do candidato, ele que tem que ver isso, ele tem que ir lá no cartório, por exemplo, tem uma certidão contra o João Batista, tem uma anotação de um crime de roubo praticado pelo João Batista, e isso está na primeira vara criminal de Niterói. Aí o candidato João Batista, que não roubou ninguém, mas que tem esse homônimo, tem que ir lá em Niterói pedir ao escrivão da vara criminal uma certidão de objeto e pé. Se ele não fizer isso e juntar no processo de registro, porque eu quero chamar a atenção para vocês que esse processo de registro monta um processo individual de cada candidato. Cada candidato tem o seu processo. Existe um processo do DRAP, que é um processo comum dos documentos do partido, e um do Tiririca, né? Um da Dilma, um do Paulo Maluf, né? Um do Lula, um do Aécio, entendeu? Existe um processo em cada um deles, certo? E esses processos são examinados individualmente. E terão em cada processo uma sentença e um parecer do promotor eleitoral. O promotor atua na eleição municipal. Tá? Municipal. No RRC. Entendeu? Então, por exemplo, se nesse exemplo que eu estou dando da certidão de objeto de pé, a pessoa deixar para lá, não for lá pegar o documento e trazer, a candidatura vai ser indeferida e às vezes ele não fez nada. Ele não é culpado de nada, é porque era um homônimo que ele não justificou. Então, tem muitos candidatos que às vezes perdem a candidatura por isso, mas esse é um detalhe que deve ser levado em consideração. Outra coisa, fotografia do candidato. Aí aqui a lei diz que a fotografia tem que ser de não sei quantos pixels,
sem moldura, na escala cinza, cor de fundo, branca, busto, não sei, uma série de itens. Porque aquela foto que for tirada, que o candidato vai apresentar no RRC, vai ser a foto que vai ser escaneada para a urna eletrônica. É a foto que vai constar da urna. E essa foto não pode ter, assim, fantasia de carnaval. A foto tem que ser uma foto como se fosse de passaporte. Uma foto normal. Comprovante de escolaridade. Mas a lei diz que o candidato pode, a ausência do comprovante, está no parágrafo 11, poderá ser suprida por declaração de próprio punho do candidato, podendo a exigência de alfabetização do candidato ser comprovada por outros meios, desde que individual e reservadamente. Em Paraíba do Sul, um município aqui do Rio de Janeiro, nós tivemos 4 candidatos a vereador analfabetos. E a Constituição diz, no artigo 14, parágrafo 4º, que o analfabeto é inelegível. Então, se o analfabeto é inelegível, ele não pode concorrer. Certo? Porque ele não tem a capacidade eleitoral passiva, o ius honorum. Gente, os direitos políticos, nunca esqueçam isso. Os direitos políticos, eles têm a CA e a CP. O que é CA? Capacidade ativa. CP, capacidade passiva. A capacidade ativa é votar. É o ius suffragio. É o chamado ius suffragio. Votar, exercer o voto. E a capacidade passiva é ser eleito. É o ius honorum. Ius honorum. Então, nem uma pessoa que é analfabeta, ela pode votar, porque o voto para o analfabeto é facultativo. Mas ela não pode ser eleita a vereadora, a prefeito, a presidente, a nenhum mandato eletivo, porque ela não tem o ius honorum, a capacidade eleitoral passiva. Por isso que no RRC se exige que a pessoa prove a escolaridade. Então, esses vereadores que se candidataram, tiveram a candidatura indeferida, porque eles não provaram a escolaridade. Agora, por exemplo, se você é advogado, é médico, é engenheiro, enfim, você não precisa provar a escolaridade, porque você, com a sua própria carteira funcional, né, de identificação, com a OAB, com a CREMERGE, né, a pessoa, ninguém vai exigir comprovante de escolaridade. Certo? Mas algumas pessoas, por exemplo, o caso mais famoso foi do Tiririca. O Tiririca, inclusive, foi impugnado pelo Procurador Regional Eleitoral de São Paulo, porque foi feita uma investigação na época de que ele seria analfabeto. E aí foi feita uma ação chamada AIRC, que eu vou explicar para vocês como é que é essa ação, que pode cair na prova, ação de impugnação, requerimento de registro de candidatos, e ele provou que era alfabetizado. E a ação foi julgada improcedente, quer dizer, o pedido na ação foi julgado improcedente. Muito bem, então, nós temos também prova da desincompatibilização. O que é isso? Muitas pessoas são assim, eu sou policial, quero ser vereador, você tem que tirar uma licença. Sou fiscal de rendas, quero ser vereador, tem que tirar uma licença. Eu sou médico do município, quero ser vereador, tem que tirar uma licença.
Os funcionários públicos podem tirar uma licença para concorrer. Então, isso se chama de desincompatibilização. É uma espécie, né, vamos dizer assim, de desincompatibilização. A pessoa não pode ficar no cargo sendo candidato. Eu sou defensor público, aí eu quero ser deputado, e aí eu não me afasto da defensoria. Ora, defensor público, todo mundo gosta de defensor público. Um ou outro pode não gostar, mas, a princípio, né, o defensor público é uma pessoa querida, né? É aquela fila grande, atende todo mundo, né? A princípio, né? Vamos dizer assim, aquele bom defensor. Então, se ele é um candidato e ele continua usando o cargo público para... Imagina, eu ser defensor ou ser médico do município, né? E ter aquela fila de pessoas para atender, que quer uso campeão, né? Uso campeão, não é isso? E quer uso campeão, e aí eu vou fazer o uso campeão de não sei quantos, não é isso? E vou colar um santinho no atendimento que eu fiz, para ele votar em mim. Isso não pode. Eu não posso usar a máquina pública a meu favor. Eu estou dando um exemplo de médicos que já fizeram isso, sabe? Médico do município, não se licenciou, aí ele continuou trabalhando, até pela falta de médicos, né? E, nesse caso, ele teve a candidatura impugnada porque ele não se desincompatibilizou. Então, é necessário essa prova do afastamento. E a lei exige não apenas o afastamento de direito, quer dizer, a prova do documental. A pessoa tem que sair realmente da função. Né? Não, durante o estágio não. Já tem que estar vitaliciado, estável. Tá? Aí a lei fala propostas defendidas pelo candidato a prefeito. Essa proposta não tem uma forma, pode ser um livro, pode ser uma apostila, pode ser 5 páginas, 1 página. Mas é um documento que é necessário aqui. O candidato também tem que ter a prova da filiação partidária, do domicílio eleitoral e da quitação eleitoral. Bem, tem vários assuntos sobre isso, mas falando assim, só para vocês entenderem. Filiação partidária. Nenhum candidato pode pensar em ser candidato sem estar filiado a um desses 35 partidos políticos que existem. Então, ele tem que estar filiado no partido A, o B ou C. E existe um prazo mínimo de filiação. Esse prazo era de 1 ano. Aí a Lei 13.165 diminuiu esse prazo para 6 meses. E pelo calendário eleitoral, o último dia para se filiar é o dia 2 de abril desse ano. Porque 2 de abril é antes de 2 de outubro, fazendo a projeção 2 de abril a 2 de outubro, dá 6 meses antes. Então, o último dia para se filiar vai ser o dia 2 de abril. Bem, esse prazo da filiação foi alterado, né? Então, essa alteração está aqui no artigo 9º da lei, artigo 9, vamos dizer, da lei 9.504, que diz assim: para concorrer às eleições, o candidato deverá possuir domicílio eleitoral na respectiva circunscrição pelo prazo de pelo menos 1 ano antes do pleito e estar com a filiação deferida pelo partido no mínimo 6 meses antes da data da eleição. Isso foi uma mudança dada pela redação da Lei 13.165 de 2015. Antes dessa mudança, dessa Lei 13.165, o prazo de domicílio e o prazo de filiação eram iguais, eram idênticos. Era 1 ano antes. Então, se a eleição é dia 2 de outubro de 2016, a pessoa tinha que ter filiação e domicílio até 2 de outubro de 2015. Agora, ela continua tendo que ter domicílio até 2 de outubro de 2015,
mas a filiação pode ser feita num novo partido político no dia 2 de abril, que são 6 meses antes. Então, essa foi uma mudança importante da legislação eleitoral. Certo? Bem, se você abrir a Constituição no artigo 14, parágrafo 3º, você vai verificar quais são as condições de elegibilidade. O nome é esse, condições de elegibilidade. E essas condições envolvem o domicílio eleitoral e a filiação. Tá? Agora, algumas pessoas não podem se filiar a partido político. Por exemplo, eu que sou do Ministério Público não posso me filiar a partido. Juiz de direito não pode se filiar a partido. Membros dos tribunais de contas não podem se filiar a partido. Filiação a partido político. Existem impedimentos. Certo? Ora, se eu, do MP, não posso me filiar a partido, eles podem perguntar numa prova, o promotor pode ser candidato? A princípio, como você responderia isso? A princípio, não. Porque se eu não posso me filiar, e a filiação é uma condição de elegibilidade, como é que eu posso ser candidato? Não posso. Eu posso se eu me aposentar ou se eu pedir exoneração. Ou se eu entrei antes da Constituição de 1988, que é o caso do Fernando Capês, promotor lá de São Paulo, que é deputado estadual, porque ele ingressou no MP em fevereiro de 1988. E a Constituição é de outubro de 1988. E aí nós temos uma regra nos atos das disposições constitucionais transitórias. É o artigo 29, parágrafo 3º da ADCT. Então, esses membros do MP que ingressaram antes, eles podem fazer o que se chama lá de uma opção pelo regime jurídico anterior. Então, cuidado com essa pergunta. Promotor pode ser candidato? Se ele entrou antes de 88 e fizer a opção pelo regime anterior, usando o parágrafo 3º do artigo 29 da ADCT, pode. Que ele pode se filiar. Esses promotores podem até advogar. Tem a carteira da OAB. Não, é para qualquer membro do MP. Promotor, procurador de justiça, procurador regional eleitoral, membro do MP federal, do MP do trabalho, envolve todo mundo. Certo? E juízes também de todos os tribunais, juiz federal, juiz de trabalho, juiz estadual, membros do Tribunal de Contas. Eles estão tentando, lá em Brasília, tem um deputado, um grupo, para retornar a capacidade política do juiz e MP, permitindo que possa ser candidato, porque todos os demais membros, funcionários, podem. E os únicos funcionários que estão de fora são esses, essas categorias. Mas isso só se mudar lá a legislação, né? Bem, uma regra importante que deve ser observada ainda, quando eu falei dessas certidões criminais, que eu falei, olha, a pessoa pode ser considerada com os direitos políticos suspensos, lembra? Artigo 15, inciso 3. Mas é importante também você não esquecer desse artigo aqui, ó. Artigo 1º, inciso 1, letra E, da Lei Complementar 64 de 90. Se você for nessa lei e verificar esse artigo, você vai se surpreender com o seguinte. Surpreender não é bem o termo, mas você vai chamar a atenção, vamos dizer assim, o seguinte. Pela nossa lei complementar 64 de 90, que é a lei das inelegibilidades, quem estiver condenado por um órgão judicial colegiado, criminal, está inelegível. Condenado por alguns crimes que a lei ali elenca,
que, na verdade, não são tipos penais, são bens jurídicos valorados pelo legislador. Por exemplo, lá a lei fala crimes contra o patrimônio. Onde estão os crimes contra o patrimônio? Crimes contra a administração pública, crimes contra o mercado financeiro, crimes sexuais. Então, cuidado com o seguinte, por exemplo, vou dar um exemplo para você entender isso, não esquecer mais. Eu estuprei uma mulher, certo? Roubei um banco, lesei o erário público com lavagem de dinheiro, pratiquei um crime contra a administração aí. Esses criminosos que fizeram esses delitos, se eles forem condenados por um juiz singular, eles podem ser candidatos a presidente da República. O sujeito só não pode se a sentença transitar em julgado, porque aí ele estará com os direitos políticos suspensos, ou se ele estiver condenado por um órgão colegiado. Então, por exemplo, eu pratiquei 20 assaltos a banco, roubei 20 bancos, agências bancárias. Estou respondendo a 20 crimes, certo? Estou condenado pelo juiz lá do interior da Bahia por 20 crimes. Posso ser candidato a prefeito do município da Bahia? Posso. Porque eu não estou com a sentença transitada em julgado e a decisão do juiz ainda não foi confirmada pelo Tribunal de Justiça da Bahia. A única exceção a isso é o Tribunal do Júri. Mas isso não está nessa lei. É a jurisprudência do TSE que considerou que quem pratica crime doloso contra a vida, homicídio doloso, e for condenado pelo júri, o júri é considerado atualmente órgão colegiado. Embora essa questão possa ser revista pelo Supremo Tribunal. Mas, a princípio, quem pratica crime doloso contra a vida e é condenado no júri, está inelegível. Então, essa pode ser uma pergunta da prova. Por exemplo, poderia cair na prova assim, José, candidato a vereador pelo município de Porciúncula, o seu partido formulou o RRC de sua candidatura ao juiz da zona eleitoral. Quando o promotor eleitoral verificou que José está condenado pelo Tribunal do Júri por um crime doloso contra a vida praticado no mês anterior ao RRC. Na condição de promotor eleitoral, qual seria o seu parecer? Qual seria a sua promoção? Qual seria a sua posição jurídica em relação a isso? Certo? Como você se posicionaria? Você vai dizer, a candidatura de José é considerada pelo artigo 1º, inciso 1, a linha E da Lei Complementar 64 de 90, como uma espécie de inelegibilidade. Pois o órgão judicial colegiado, segundo a jurisprudência do TSE, também é considerado o Tribunal do Júri. Portanto, a posição correta do membro do Ministério Público é pelo indeferimento da candidatura de José, considerando que ele é inelegível, não tendo a sua capacidade eleitoral passiva, o ius honorum. Ponto. Acabou-se. Quando você for responder uma pergunta na prova do MP, procure sempre achar o artigo da lei. Certo? O artigo legal para colocar. Nesse caso que eu estou dando exemplo, seria desse aqui. Entenderam a diferença? Quem está condenado com a sentença transitada em julgado, não vota nem é votado. Quem está condenado por um órgão colegiado, vota. Mas se eu estiver preso, eu não voto, embora exista uma resolução que permite o voto do preso. Nesse rol de resoluções que eu falei para vocês,
tem uma que eu falei sobre instalação de sessões em estabelecimentos penais, prisionais, para o voto do preso provisório, porque o preso provisório pode votar, ele não está com os direitos políticos suspensos. Certo? Muito bem. O artigo 10º da resolução do registro diz que cada partido ou coligação poderá registrar candidatos para a Câmara dos Deputados, em Brasília, no caso, né? Câmara Legislativa, no Distrito Federal, e Assembleias Legislativas nos estados, e câmaras municipais, que é o caso da eleição municipal, é Câmara Municipal, no total de 150% do número de lugares a preencher. E no caso dos municípios de até 100 mil eleitores, a coligação pode registrar até 200% dos lugares a preencher quando tiver coligação. Coligação é reunião de um partido com outro. Partido A com partido B forma a coligação Unidos Venceremos. Coligação é união. Então, o que eu quero chamar a atenção, vamos ficar nesse 150%. O que quer dizer isso? Primeira coisa, quantos vereadores, só para vocês entenderem só a lógica do raciocínio, quantos vereadores tem no Rio de Janeiro? Aqui na Câmara Municipal, aqui na Cinelândia, aqui perto. Quantos vereadores tem? Sabe, eu não tenho certeza, mas eu acho que é 51, 52, não tenho certeza. Não me lembro. Mas vamos imaginar que não seja nem 51 nem 52, sejam 50, para fazer o cálculo correto. Certo? Tem 50 vereadores, então são 50 locais a preencher. Certo? O que a nossa lei eleitoral diz? Que o partido pode apresentar até 150% dos lugares a preencher. Então, por exemplo, o PMDB, no Rio de Janeiro, pode apresentar 75 candidatos a vereador. Por quê? Quanto seria 100% de 50? 50. Mais a metade de 50 seria os 50%, não é isso? 25. 50 com 25 dá 75. Então, no caso, o PMDB pode apresentar 75, o PDT 75, o PT 75, o Democrata 75, o PRONA 75, o PSDB 75, entendeu? Só que esse é o limite máximo, 150%. Tá? Agora, aqui a lei fala o seguinte, desse número, 30% é de um sexo e 70% do outro. Então, por exemplo, desses 75 candidatos, não pode ter 75 homens ou 75 mulheres. Tem que se respeitar uma proporção. Também não é 50% homens e 50% mulheres, entende? E aí surge uma dificuldade aqui. Por quê? Tirando uma mulher ou outra, um grupo de mulheres ou outro, geralmente as mulheres não começaram a ingressar na vida política muito cedo, aqui no Brasil, pelo menos. Né? Até o século passado, por exemplo, nós não tínhamos mulheres na política praticamente. Uma ou outra se destacou. Então, o que acontece? A nossa legislação está obrigando que a mulher participe, né? Ela está trazendo a participação feminina para o cenário político. O que eu quero dizer é o seguinte, se um partido colocar 70 homens e 5 mulheres, a candidatura dos 70 homens são indeferidas. Porque o DRAP, aquele demonstrativo de regularidade partidária, não será aceito. E o promotor tem que fiscalizar esse percentual, junto com o juiz. Olha, retornem porque não chamaram o número de mulheres correto.
E aí nós temos hoje verificado que são escolhidas mulheres, que os homens estão à procura das mulheres aqui em termos de partido. Certo? Em termos partidários, pelo menos, está acontecendo isso, que os homens estão procurando as mulheres. Né? Porque sem as mulheres eles não se registram. Eu falo das mulheres porque realmente tem mais candidatos homens do que mulheres. Embora tenha sido criado agora o Partido da Mulher. Partido da Mulher. Né? Mas tem que ter esse percentual. Tá? E aqui temos regras sobre esse percentual, atenção para isso, porque se não for obedecido esse percentual, a candidatura de todos é indeferida. O que tem acontecido é que alguns partidos têm, assim, escolhido mulheres, assim, você, olha só, vem para o partido aqui só para preencher número, entendeu? Aí aquela mulher lá se candidata, por exemplo, tivemos uma mulher aí que teve 4 votos, outra teve 2 votos. Ela nem fez campanha, ela só foi para preencher número. Né? Não é isso que a lei quer. A lei quer realmente que a mulher participe das campanhas eleitorais, não seja apenas para preencher um número, né? Fazer uma marca, que ela participe. Mas, como a política, às vezes, está tão deteriorada, né, a classe, com esses problemas todos, né, as mulheres acabam também se afastando desse cenário, mas a lei exige isso. Então, o que acontece? Não adianta dizer assim, o partido, poxa, mas não tinha mulher, então a gente substituiu por homem. Isso não funciona. A lei diz assim, se você vai substituir por homem, não aceitamos. Você tem que diminuir o número de candidatos, então. Então, o partido, repare, ele, nesse exemplo que eu falei, ele tem direito a lançar 75 candidatos, desde que 30% sejam de um sexo e 70% do outro. Se ele não conseguir o número de mulheres suficientes, ele não pode ter 75, entendeu? Ele vai ter um número menor de candidatos. Muito bem. Uma das questões que deve ser observada é a que está aqui no parágrafo 2º desse artigo 11 da Lei 9.504, que diz que a idade mínima estabelecida como condição de elegibilidade é verificada tendo por referência a data da posse, salvo quando fixada em 18 anos, hipótese em que será aferida na data limite para o pedido de registro. Isso foi uma alteração também da Lei 13.165. O que acontece? O candidato tem que ter uma idade mínima. Se você olhar na Constituição, 35 anos para presidente, 18 anos para vereador, certo? Só que eu gostei dessa mudança em relação ao vereador. Por quê? Essa idade mínima era considerada para o vereador na data da posse. Então, no meu livro de Direito Eleitoral e nas aulas, eu sempre questionava o seguinte, uma coisa é o menor votar com 16 anos, sem problema. Outra coisa é você permitir que um jovem com 17 anos, que não tem responsabilidade penal pelos atos, responsabilidade civil, administrativa, tenha que estar assistido pelo seu pai, sua mãe, possa se candidatar. Porque a lei diz que a pessoa tinha que ter 18 anos na data da posse. E data da posse é no ano seguinte. Agora não. Reparem, a lei agora diz que tem que ter 18 anos na data limite para o registro. Qual é a data limite para o registro? A data limite para o registro está aqui no artigo 11. Artigo 11 da Lei 9.504. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro dos seus candidatos até às 19 horas do dia 15 de agosto do ano em que se realizarem as eleições.
Então, em outras palavras, 15 de agosto, tá? Se eu tenho 17 anos agora e quero ser candidato, eu só vou poder ser candidato, só vou ter a condição de elegibilidade se eu fizer aniversário até o dia 15 de agosto, inclusive o dia 15. Se o meu aniversário for no dia 16 de agosto, certo? Se eu fizer aniversário no dia 16 de agosto, eu não vou poder ser candidato, porque a lei diz que a idade mínima é nessa data, é verificada nessa data. Então, tem que fazer aniversário até essa data. Por quê? Nessa data, eu já vou poder começar a fazer no dia seguinte, dia 16 de agosto, propaganda, já vou poder gastar dinheiro meu, recursos próprios, ou doações de pessoas físicas, porque agora não pode mais ter doação de pessoa jurídica para a campanha, então tem que ser doação de pessoa física. Eu já vou ter uma movimentação financeira numa conta bancária específica. Posso praticar alguns crimes, eu já vou ter responsabilidade penal, entendeu? Pelos meus atos. E antes não, se permitia que o jovem pudesse se candidatar sem essas responsabilidades. Então isso aqui foi uma alteração importante. Tá? Daqui a pouco a gente faz um intervalozinho, mas só para vocês agora entenderem o seguinte. Nós falamos daquele RRCI. Fiz uma menção assim, requerimento de registro. O que é isso? Requerimento de registro de candidatura individual. É o outro formulário. A lei 9.504, no artigo 11, parágrafo 4º, diz que na hipótese de o partido ou coligação não requerer o registro de seus candidatos, estes poderão fazê-lo. Então, quando a lei fala que estes poderão fazê-lo, na hipótese do partido não requerer, ela fala, estes poderão fazê-lo perante a Justiça Eleitoral, observado o prazo máximo de 48 horas seguintes à publicação da lista dos candidatos pela Justiça Eleitoral. Ou seja, tem 48 horas para que o candidato, ele individualmente requeira o seu registro na hipótese de omissão do partido. Tem partidos políticos que eles fazem convenções e às vezes escolhem um determinado candidato, um determinado pré-candidato, mas ele foi escolhido, mas aquela pessoa ali tem uma certa animosidade com outros caciques, vamos dizer lá, do partido, e aí o representante do partido que deveria levar o nome daquela pessoa para registro omite propositadamente o nome dela. Então é como se a lei dissesse assim, olha, se alguém fizer alguma coisa contra mim, eu tenho 48 horas, porque como é o partido que faz, não é você, uma coisa é quando a gente faz as coisas da gente, faz a nossa inscrição, faz tudo isso. Aqui não, é o partido que está fazendo para você. Então, se o partido não faz, por algum motivo, por implicância, omissão, ou desleixo, ou descaso, a lei diz, poxa, eu tenho 48 horas para eu mesmo fazer, entendeu? Esse requerimento. Isso é que se chama de RRCI. Bem, nesse registro de candidatos, o parágrafo 7º do artigo 11 diz que terá uma certidão de quitação eleitoral. E essa certidão vai abranger a plenitude do gozo dos direitos políticos, o regular exercício do voto, o atendimento a convocações da Justiça Eleitoral, a inexistência de multas e a apresentação de contas de campanha. Então, a lei está dizendo, olha, para que a pessoa seja candidata, ela tem que ter todos esses requisitos que nós falamos, idade mínima, essa documentação toda, certo?
E não pode, e além disso, tem que estar com regular exercício do voto. Por exemplo, nós tivemos o caso de um candidato que ele não tinha votado na eleição do referendo. E a eleição do referendo foi uma eleição que nós tivemos no Brasil, única só, que era o referendo da arma de fogo, que dizia que se o Brasil queria comercializar a arma de fogo, a gente disse que queria comercializar, né? Então, o que acontece? Ele esqueceu de votar. Essa pessoa esqueceu de votar, achou que não é uma eleição obrigatória, eu não vou. Aí, na eleição seguinte, ele foi candidato. Aí, a candidatura dele foi indeferida porque ele não estava no regular exercício do voto. Gente, todos nós temos uma certidão eleitoral. A gente nem tira essa certidão agora, mas quando vocês passarem no concurso agora de promotor, vocês vão ter que tirar essa certidão futuramente. É uma das certidões para dizer que estão quites, né, com as obrigações eleitorais. E essa certidão, ela está lá na nossa zona eleitoral, né? Todos nós estamos vinculados a uma zona eleitoral. Mas você pode tirar essa certidão pelo computador, pela internet. Você digita lá o número do seu título e você imprime e aparece se você votou, não votou, se você pagou multa, não pagou, aparece tudo lá. Essa certidão é a chamada certidão de quitação eleitoral. Você pode estar fazendo concurso em outro estado, precisar dessa certidão, você não precisa vir ao Rio para tirar. Você, de lado da internet, você tira essa certidão. Entendeu? Essa certidão, ela também vai falar de multas eleitorais. O que acontece? Quando o candidato participa de uma eleição, geralmente, esse candidato, ele coloca um cartaz no lugar proibido, recebe uma multa e, às vezes, não paga a multa. Nós tivemos um caso em Duque de Caxias, de um candidato, isso já tem muito tempo, que ficou devendo R$2 milhões em multas. Porque o juiz eleitoral de lá, na propaganda, aplicou várias multas para esses candidatos, para esse candidato. Porque ele botava a placa num poste que não podia, num ponto de ônibus que não podia, entendeu? Ele encheu a cidade de placas, cartazes. E por cada placa, a nossa lei diz que dá uma multa de R$2.000 a R$8.000. Então, chegou a essa quantia de 2 milhões, porque foram muitas e muitas placas espalhadas por Duque de Caxias. Nesse caso, esse candidato tinha que pagar essas multas para ele poder se candidatar de novo, porque você não pode se candidatar se não pagar as multas. Mas a lei permite o parcelamento, inclusive em 60 vezes. A lei fala disso. Então, o candidato pode parcelar em 60 vezes. Só que esse parcelamento não é feito na Justiça Eleitoral. Esse parcelamento é feito na Procuradoria da Fazenda Nacional, é com o Procurador da Fazenda Nacional. É ele que cuida dessa hipótese de parcelamento, né? E o parcelamento tem alguns requisitos aqui da lei, né? É direito do cidadão e não pode ultrapassar 10% de sua renda. Então, no dia 15 de agosto, que é o último dia para requerer o registro, 15 de agosto, se a pessoa estiver com a parcela quitada, ele terá o registro deferido. Se no dia 15 de agosto ele não estiver adimplindo as obrigações, a sua candidatura será indeferida. Então, 15 de agosto é o limite para que ele tenha tudo pago. Agora, uma vez me perguntaram na aula, bem, e se ele paga a parcela do dia 15 de agosto, não paga setembro nem outubro, e é eleito, né? Bem, aí ele pode ser questionado também, mas a princípio o não pagamento de uma prestação não inibe o exercício do mandato. Isso gera uma execução fiscal e, atenção, essa execução fiscal é proposta pelo Procurador da Fazenda na Justiça Eleitoral. É interessante isso.
O procurador da Fazenda executa aquele candidato que ficou devendo 2 milhões na Justiça Federal, não, na Justiça Estadual, na zona eleitoral. Aqui no Rio, se eu não me engano, as execuções fiscais para candidatos que não pagaram aqui na capital tramitam na segunda zona. Inclusive, é designada uma zona específica para isso. Tá? Então, eles podem perguntar se o promotor eleitoral é que propõe essa execução fiscal. Não é. Quem propõe a execução fiscal é o procurador da Fazenda, a competência da Justiça Eleitoral, e essa execução fiscal tem um prazo de 10 anos para ser proposta, não é 5 anos, porque essa dívida é considerada pela prescrição do Código Civil, e não dívida como se fosse do Imposto de Renda, IPTU e tributos, que é a dívida tributária, que é 5 anos. Aqui são 10 anos. Segue o artigo 205 do Código Civil. Então, essas perguntinhas podem ter, tá? Muito bem. Uma das questões importantes aqui do registro está exatamente aqui no artigo, porque tem um artigo com tantos parágrafos, artigo 27, parágrafo 12 daquela resolução do registro que eu falei para vocês. Lá diz o seguinte: as condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade devem ser aferidas no momento da formalização do pedido de registro da candidatura, ressalvadas as alterações fáticas ou jurídicas supervenientes ao registro que afastem a inelegibilidade. As ressalvas previstas no parágrafo 2º também se aplicam às hipóteses em que seja afastada a ausência de condição de elegibilidade. Bem, isso merece uma explicação muito importante. Depois dessa explicação aqui, não tendo dúvidas, faremos um intervalo. Olha, o dia 15 de agosto, vamos botar assim, de 2016, é o último dia, né? Último dia para o RRC, né? Para o requerimento de registro de candidaturas, certo? Muito bem. Então, vamos imaginar que o partido X formulou no dia 15 de agosto, né, o RRC. A nossa lei diz que quando é requerido esse registro, que é por esse formulário, né, o juiz tem o prazo de 5 dias para publicar, o juiz tem um prazo de 48 horas para publicar um edital. 48 horas, não. Tem um prazo para publicar o edital, que é no máximo de 5 dias. Então, ele vai publicar um edital. Certo? O que é isso? Não é um edital. Desculpa, ele vai publicar a relação dos candidatos. Falei errado, não é edital, desculpa, a relação dos candidatos. Essa publicação é que será no Diário da Justiça Eletrônico ou no cartório eleitoral da zona eleitoral. Então ele vai publicar assim, ó, torno público pelo Diário Oficial, não é o edital, mas é torno público pelo Diário Oficial que o partido A, partido X, requereu a candidatura de José e Maria para prefeito e vice, e Joãozinho, Tiririca, para vereador. Certo? Publica lá o nome dos 75 candidatos a vereador
né, com o nome de mulheres e homens, dentro daquela proporção, certo? E do candidato a prefeito e vice. Bem, no dia 15 de agosto, todos são já considerados candidatos. Não são mais pré-candidatos. Porque como o dia 15 de agosto é o último dia para requerer o registro, no direito eleitoral se considera candidato quem requereu o registro. Pré-candidato quem foi escolhido na convenção. E candidato quando requer o registro. Mas esses candidatos ainda não passaram pelo crivo, pela análise da justiça. Ainda não se verificou todos aqueles requisitos, declaração de bens, fotografia, nada disso. Simplesmente o partido requereu aquela relação de pessoas, o juiz publicou aquela relação, certo? Só que, nesse momento em que o juiz publica, né, publica essa relação, se tiver omitido o nome de algum candidato, ele pode fazer em 48 horas o requerimento de registro de candidatura individual. Certo? Muito bem. O que eu quero dizer? O juiz eleitoral vai examinar agora, porque isso vai montar um processo assim, ó, por exemplo. Essa apostila aqui vai ser o RRC do Joãozinho. Então, o que vai ter aqui? Autorização do Joãozinho, documento 1. Você vai fazer um checklist. Ok. Declaração de bens de Joãozinho. Ok. Prova da desincompatibilização do Joãozinho, se for o caso. Ok. Certidão do primeiro distribuidor criminal. Ok. Do segundo. Ok. Terceiro. Ok. Quarto. Ok. Primeiro, não sei do que. Ok. Joãozinho tem foro por prerrogativa de função? Cadê a certidão? Ok. Entendeu? Cadê a foto do Joãozinho? Tá aqui. Ok. Tudo tá aqui. A idade mínima do Joãozinho, 18 anos. Fez aniversário dia 15 de agosto. Beleza, pode ser vereador. Ok. Prova de escolaridade. Joãozinho não é analfabeto. Ok. Pum. Entendeu? É um processo do Joãozinho. Esse processo vai ter uma sentença de um juiz. Certo? E um parecer do promotor. Aí, nesse processo, o que vai acontecer? O que a nossa lei diz? Que o candidato tem que ter condições de elegibilidade e não pode ser o quê? Inelegível. Ponto número 1. Aonde estão previstas as inelegibilidades? Na Lei Complementar 64 de 90, 64 de 90. Então, você terá que olhar a Lei 64 de 90 para ver também, nesse checklist, se o Joãozinho é inelegível ou não. Então, lá, uma das inelegibilidades é se ele é analfabeto. Nós já vimos que ele não é. Certo? Ok. Uma das outras inelegibilidades é verificar se ele está condenado por uma decisão por órgão colegiado. Tá ou não tá? Não, não tá. Ok, então não é inelegível pela linha E. Outra inelegibilidade é ver se ele praticou na eleição passada abuso do poder político-econômico. Porque a linha D da Lei Complementar 64 de 90 diz que quem praticou abuso do poder político-econômico é inelegível. Por 8 anos. Então, ele praticou. Mas, poxa, por 8 anos já se passaram os 8 anos. Então tudo bem, passou. Entendeu? Então tem uma série de inelegibilidades. Por exemplo, tem uma que diz assim, se a pessoa for demitida do serviço público, demitida a bem do serviço público e não tiver entrado com uma ação na justiça. Aí você vai olhar e ver. Quantas hipóteses de inelegibilidade tem na lei complementar? 17 casos que a pessoa pode ser considerada inelegível. Desses 17 casos, os mais brabos são condenações dos tribunais de contas, que é a linha G, e a linha J, que são condenações por compras de votos, abuso do poder, condutas vedadas. Então, olhar para ver se não está aquilo, certo?
Se a pessoa estiver, ela é inelegível. A candidatura será o quê? Indeferida. Acontece que a pessoa pode recorrer dessa sentença do juiz. E o que diz a lei? Se ele conseguir afastar essa inelegibilidade antes da eleição, ele pode ser considerado candidato. Ele é considerado um candidato sub judice. Sub judice. Então, a lei fala, as condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade devem ser aferidas no momento da formalização do registro, ressalvadas as alterações fáticas ou jurídicas supervenientes ao registro que afastem a inelegibilidade. Para você entender melhor. Aqui, ó. 15/8/2/10. No dia 15/8, João estava condenado por órgão colegiado. Ora, se ele está condenado, ele é inelegível. Artigo 1º, inciso 1, a linha E. Da Lei Complementar 64 de 90. Então, se ele está inelegível, qual é a posição do promotor e do juiz? Indeferir a candidatura, o pedido de candidatura, certo? Aí foi indeferido, só que o João recorreu ao TRE. E ele recorreu, certo? E no dia 30 de setembro de 2010, ele provou ao TRE que ele foi absolvido. Absolvido pelo STJ. Porque aqui ele estava condenado pela terceira Câmara Criminal do TJ. Ou seja, é um órgão colegiado. Certo? Então, o promotor olhou a certidão, viu? Pô, ele está condenado, é inelegível. É um crime de roubo. Então, indefiro a candidatura. Mas ele recorreu. Ele recorreu ao TRE. Recorreu para ganhar tempo. E nesse intervalo de tempo, o que ele fez? Ele também conseguiu a absolvição dele no STJ. Aí ele pegou aquela sentença absolutória e juntou aqui nesse recurso. E a candidatura dele, portanto, agora foi o quê? Deferida. Certo? Ele conseguiu reverter a situação. É isso que a lei fala. Ou seja, é possível uma alteração fática ou jurídica que possa afastar a inelegibilidade. Entendeu? É importante, portanto, que no dia da eleição, que é o dia 2 de outubro, ele não esteja inelegível, esteja com essa inelegibilidade afastada para poder ter a sua candidatura regular e os votos serem contados normalmente para a sua candidatura. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos com outros temas.